E voltando aqui ao segundo vídeo, né? Graças a Deus, eu creio que vocês já me perdoaram. Obenax priuacobidawa, né? Aleluia. Não foi um pecado grave, mas eu aprendi que nós devemos considerar uns aos outros como seu superior, como está escrito também. É na simplicidade, é no amor, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, que é dando que se recebe, que Deus cuida da gente também. Obenax prau, né? E aqui em Neemias, capítulo 2, diz assim: Ataxerxes, que era o rei, né, na época, permite que Neemias ia a Jerusalém edificar os muros, e diz, capítulo 2, diz assim, sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º, o rei Ataxerxes, que estava posto o vinho diante dele, né? E eu tomei o vinho, e dele ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não está doente, né? E não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito de grande maneira. Por quê? Porque antes, todas as vezes, todos os dias, que antes que Neemias pudesse provar alguma coisa, porque assim era naqueles tempos, tinha muitos assassinatos, por isso que ele era o copeiro do rei, tinha que provar todas as comidas do rei, que se tivesse envenenada, ele era o primeiro a morrer, né? Depois contratava outro copeiro e assim por diante, né? Então não podia de maneira alguma estar doente, porque era certificada a saúde dele, na verdade, todos os dias, para saber se ele estava na verdade, saudável, para poder experimentar a comida do rei. E também vamos ver que também ele era, de uma certa forma, Neemias foi um homem muito dinâmico, que ele não só ficou Obenax priua como só copeiro, ele também, de uma certa forma, ele deveria, na casa do rei, em alguma coisa que a Bíblia não fala, administrar alguma coisa, não só a comida do rei para comer, experimentar, outras coisas mais, porque o rei, eu acredito que ele não iria dar a Neemias um cargo de governador sem que antes ver o seu fruto. É assim ou não é? Você daria para alguém numa cidade que você não conhece, você não está lá, para alguém chegar lá e governar aquela cidade como ele foi nomeado governador de Judá, só porque ele vai em Jerusalém? Será que você daria? Seu nome estaria em jogo, não é verdade? E assim o rei Ataxerxes deu, porque viu que ele administrava bem a sua casa, né, o seu reinado ali internamente, e então preferiu a Max Priua dar essa carta a ele e dar essa condecoração, podemos dizer assim, a ele como de governador de Judá. E ele não estava, era um homem simples, que não estava interessado no cargo, isso é, no salário, nem no cargo. Ele aceitou porque tinha outros governadores que estavam lá comandando, e ele sabia que seria uma barreira. Tenta imaginar se ele fosse como copeiro também, chegasse lá, e os governadores, que era também de outras províncias, que era Sambalat, Tobia, de outros políticos, e Gesem, eles poderiam, né, zombar, fazer crítica, até tirar ele do caminho, porque eles iam achar que não estaria no mesmo patamar para poder falar com eles. É verdade? É assim ou não é? É como o dia de hoje. Imagine Deus mandar eu e você estar trabalhando no meio lá com o presidente da República. E se a gente não tiver um cargo apropriado no nível deles? Sei que Deus pode fazer, mas fica quase que impossível, não é verdade? Então, mais ou menos isso. E ali ele foi, e o rei identificou isso, e ali a tristeza dele, porque tudo trabalha para o bem daqueles que vos amam, que Deus permitiu Ebenax Priua, que ele ali, de uma certa forma, Arau Espriua, ficasse pensando naquelas coisas. Então, eu creio que aquela palavra daqueles parentes dele que perguntou como estava Jerusalém, sua terra natal, e aquela palavra veio como frecha quando ele soube que estava caído aos muros, estava com miséria, estava desoladas, né? Porque a palavra diz que seria assim, e na verdade, por causa do rei anterior, não é verdade? Obenax para lá atrás, né? Aleluia, e eles não acreditaram,
Então, por isso, irmão, que é muito perigoso, porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras do Senhor não vai passar. E por isso que Neemias agora sentiu o desejo de entender que aquela terra natal dele, não era daquele jeito que se acabou. E ele sabia que Deus não tinha dado ponto final. Deus só estava querendo que alguém se colocasse na brecha. É como o dia de hoje. Talvez sua família, alguma coisa aconteceu com seus filhos, sua esposa, com seu casamento, perdeu a porta de trabalho, o que for, doença. Não é um ponto final. Talvez Deus permitiu com que isso aconteça para poder chamar você a atenção que alguma coisa saiu fora do lugar na sua casa, ou na sua família. Assim aconteceu naqueles tempos. Então ele estava na zona de conforto e ele sabia que ele ia ter que sair da zona de conforto para poder agora atender aquela necessidade. E ele fez isso, saiu. Imagina agora ele está na sombra, no palácio, comendo, bebendo, da comida do rei, que o rei comia, ele comia também. E agora ele tem que sair daquilo tudo para poder botar a mão na ferramenta, ainda levantar povos. Estava todo mundo caído no mundo espiritual, todo mundo desviado, todo mundo debaixo do pecado, todo mundo debaixo do jugo, como parecendo escravo. Uma coisa é ser servo, hoje eu ensino aqui hoje. Uma coisa é o servo, outra coisa é o escravo. Não é verdade? Então Israel deixou um certo tempo e está até hoje também, não é verdade? Está desviado, está como escravo, se formos analisar no mundo espiritual. Então deixou de ser servo, ser guiado por Deus para se tornar escravo de outras nações. Orebex priu a Cobedal, né? Então Neemias ali, o que ele fez? Ele preferiu